Olá, boa noite. Então, agora damos início à nossa mesa redonda de encerramento do segundo seminário, O que eu faço quando digo que sou educador ou educador ambiental. Eu vou só fazer uma rápida apresentação e introdução, né, ao nosso evento. Só, só voltar aqui, só um segundinho. Então, esse segundo seminário, ele vem, então, em consequência de um primeiro, né, que foi o lançamento do livro, né, que leva o nome, deu o nome ao seminário, que tem download gratuito pelo site da editora. Daqui a pouco eu vou colocar aqui também no bate-papo, mas é esse site aqui. Bom, e qual que é o funcionamento, né? Hoje já tivemos 2 sessões, né? 16 trabalhos apresentados, trabalhos com autores das regiões sul, sudeste e norte do país. Tivemos, então, toda essa estrutura, né, de apresentação, debate ao fim, também o caderno de resumos, né, disponível também, que vai ser publicado semana que vem, e os certificados. Então, todos aqueles que estão inscritos para receber o certificado, ou então como apresentadores de trabalho, vão receber o certificado pela plataforma automaticamente. Apresentadores de trabalho também vão receber um certificado à parte. Integrantes da mesa redonda vão receber um certificado à parte, que eu vou enviar por e-mail. E agora só aqui as nossas, né, nossos próximos eventos. Então, na quinta-feira da semana que vem, a gente vai ter o lançamento, né, do livro que chama Educar para a Sustentabilidade, Visão de Presente e Futuro, cujo um dos organizadores está presente na nossa mesa, né, o Rafael. O Rafael, eu e o Diógenes temos em comum né, ter sido, no caso, o Rafael ainda é, né, alunos do Pedro Jacob, né? Também no mês que vem nós teremos o segundo seminário do Observatório da Educação da Covid-19. Também teremos lançamentos de livros. Aqui o livro que, por coincidência, o organizador também está presente na mesa redonda, que é o Rafael. A gente está terminando esse livro, deve sair nos próximos 15 dias. Esse outro aqui de sequências didáticas, ele foi publicado hoje, então já está disponível lá no site, né, da editora anaresponderdepress.com/livros. Bom, aqui também então as nossas chamadas em aberto, aqui uma sobre literaturas, divulgação, né, sobre literatura de língua portuguesa e livros sobre metodologias ativas. Então então como que vai ser a nossa mesa redonda, né? Eu convidei então nossos expositores aqui, né? Então eu convidei a Débora Santos Prado, né, que é doutora em Ambiente e Sociedade pela Unicamp, professora no Centro Universitário Senac. Quando você começar a sua fala, você fala o que mais faz sentido. Eu falei que você trabalha com gestão, né, ambiental em comunidades, está trabalhando muito com comunidades tradicionais, vai poder contar um pouco isso, né? O Diógenes é doutor em educação pela USP, professora federal do Triângulo Mineiro, e trabalhou com aprendizagem social em uma comunidade que sofreu problemas com represa, né, com vítimas de alagamento, enfim. Eu só estou não lembro o estado, Diógenes. Eu falei Rondônia, mas eu fiquei na dúvida se era Rondônia. É Rondônia? Ah, então eu estava certo. E o Rafael está fazendo seu doutorado, estudando também um pouco da perspectiva da aprendizagem social e, sobretudo, a questão do diálogo, né, que a gente tem produzido aí também nos nossos livros. Então, a ideia é que cada um tenha 10, 15 minutos. Eu vou marcar 15 minutos, né, mas assim, de 10 a 15 minutos, para explicar, né, fazer uma exposição oral, tentando, então, explicar essa pergunta, né, o que eu faço quando eu digo que sou educador ou educador ambiental. Os três farão as suas falas e depois a gente vai abrir aqui para o debate com todos os presentes, tá bom? Então, pela ordem alfabética,
Aquela coisa, primeiras damas vai ser a Débora, e a ordem alfabética vai ser a Débora também. Então, assim. Então, Débora, pode ficar à vontade, agradeço aí a participação, a disposição, né? Ainda mais que já trabalhou o dia inteiro hoje também, né, nas reuniões. E, então, muito obrigado. Bom, boa noite a todas e todos. Para mim é um prazer, agradeço, Valdir, pelo convite. Saúdo aí ao Diógenes e ao Rafael para nossa interação aí. Queria me desculpar por não ter podido acompanhar as apresentações de trabalho ao longo do dia. Fiquei muito interessada, mas infelizmente não consegui compatibilizar aí com uma agenda que já tinha sido definida. Mas já soube que tiveram bons trabalhos muito interessantes ao longo do dia. Bom, vou fazer uma fala um tanto aí preliminar, né, enquanto talvez análise sobre uma prática mais recente que eu venho trabalhando, né? E aí acho que vai ser legal para a gente trocar um pouco de experiências e ouvir um pouco também das pessoas que talvez já tenham uma afinidade com esse tema ou não, né? Então, queria contextualizar primeiro esse lugar dessa fala específica, né? Desde qual perspectiva, talvez, que eu venho dizer o que eu faço enquanto educadora ambiental, que é esse tema que nos cabe discutir aqui, né? Que pode ser uma infinidade de coisas. Acho que um ponto importante de contextualizar é que, apesar de ter lecionado num curso de educação ambiental, né, quando o Valdir era meu coordenador, inclusive, esse não é o meu objeto concreto de investigação enquanto acadêmica, né? Por isso eu venho hoje falar de uma experiência prática. A minha pesquisa, como ele disse, sempre esteve associada ao uso de recursos naturais e à gestão compartilhada, a governança ambiental por comunidades tradicionais. Eu sou aqui, acho que uma forasteira, né? Não sou do grupo do Jacob, não trabalhei com aprendizagem social, então estou super interessada em ouvir um pouquinho mais sobre o tema. Mas essa linha, né, de entender a gestão comunitária, entender o uso de recursos naturais pelas populações tradicionais é o que eu venho me dedicando enquanto pesquisa e extensão nos últimos 10 anos, né? Tenho algumas experiências no Vale do Ribeira, no litoral norte de São Paulo, no litoral sul fluminense, mais recentemente no Ceará e no Pará também. Com temas que se relacionam com unidade de conservação também, participação social, gestão ambiental participativa e conflitos ambientais envolvendo essas populações. Então, acho que do ponto de vista teórico, embora eu tenha uma clara afinidade, eu diria, né, com os princípios da educação ambiental crítica e da necessidade de que a gente tenha um olhar enquanto educadores e educadoras que seja sistêmico, que seja complexo, né, sobre os processos educativos, que considere os contextos local e global, eu diria que eu não tenho contribuído tanto com os avanços teóricos sobre a educação ambiental, que, como em muitas áreas, é permeado aí por inúmeras disputas, né? Então, eu me propus a falar um pouquinho sobre essa perspectiva prática e sobre um trabalho mais recente que eu venho me dedicando nos últimos 10 meses, e no qual eu sou efetivamente educadora, que é um projeto de educação ambiental, PEA, no âmbito do licenciamento ambiental. Então, estaríamos aí num guarda-chuva da gestão ambiental pública, né? A educação ambiental enquanto um instrumento de gestão ambiental pública. Eu não sei se todos estão familiarizados com o tema e se por acaso também teve algum trabalho que se relacionava a algum PEA, né? Nós temos vários PEAs ativos nesse momento no Brasil inteiro, mas depois o Valdir me dá um sinal, acho que sim. Não sei então quanto vocês estão familiarizados, né? Mas existem várias formas de
conduzir os programas que são fruto do licenciamento. Esses programas podem ser de caracterização, de monitoramento, né? Podem ter um cunho de compensação dos impactos causados por empreendimentos que são diversos, ou podem também ter esse cunho de mitigação de impactos, e é aí que se encontram os PEAs, os Programas de Educação Ambiental. O PEA que eu venho trabalhando mais recentemente é o PEA Costa Verde, que está associado aos impactos da exploração de petróleo e gás, né? Hoje, o IBAMA, na verdade, há alguns anos, o IBAMA já discrimina que os PEAs possam ter diferentes linhas de ação. Então, vou falar um pouquinho sobre a linha em que o PEA que eu trabalho, que sou educadora, tem como frente, né, como objetivo. Mas o fato de ter, acho que são 6 linhas de ações específicas, né, traz essa dimensão da pluralidade do que é fazer educação ambiental dentro deste grande guarda-chuva da gestão ambiental pública e mais especificamente do licenciamento ambiental, né? Então, são 6 linhas específicas que o IBAMA discrimina e que talvez eu até esgotaria muito o meu tempo de fala se eu fosse explicar detalhadamente cada uma delas, né? Essa diversidade de linhas de ação ou de frentes permite, segundo o IBAMA, que esse seja uma maneira, né? Permite que haja algum tipo de articulação mais regional de todos os PEAs, algo nesse sentido. Mas só para ilustrar, né, como exemplo mesmo, uma das linhas de ação dos PEAs é a organização comunitária para a participação na gestão ambiental no âmbito do licenciamento, né? E aí isso significaria, dentro desta linha de ação, desenvolver processos formativos junto a um público prioritário, né? E especificamente ou preferencialmente aquele público que sofre diretamente os impactos, né? Naquela região de empreendimento ou no qual a licença foi concedida para operação aí das atividades, no meu caso, de exploração de petróleo e gás. Bom, tem uma série de outras linhas, só para vocês também visualizarem. Existe um PEA que vai tratar do controle social da aplicação de royalties, né, e de participações especiais, os royalties que os municípios recebem, por exemplo, por estarem numa região de abrangência de um empreendimento de exploração de petróleo e gás. Então, existe um PEA específico para implementar processos educativos de controle social da aplicação desses royalties. Então, vejam que há aí uma diversidade de possibilidades de atuação dos educadores e educadoras ambientais nesse ramo do licenciamento, que é um tanto novo ainda para mim. Bom, o que eu venho fazendo, né, enquanto educadora desse projeto, que se insere nesta linha de ação específica, que é a linha de ação A, de organização comunitária para a participação na gestão ambiental, venho, portanto, contribuindo ou tentando contribuir no desenvolvimento de processos educativos com vistas ao fortalecimento da organização social das comunidades, né? Nesse caso específico, comunidades caiçaras, com o objetivo, né, final de contribuir para a permanência nos territórios onde essas populações vivem e trabalham e para que elas sejam capazes de participar de forma mais qualificada na gestão socioambiental. Bom, o projeto tem como premissas teóricas e metodológicas a educação ambiental crítica e a educação popular freiriana, né? São premissas que contêm em si um caráter transformador, emancipatório, né? Bom, o universo da educação ambiental com populações tradicionais tem algumas características importantes, né? Primeiro, é compreender a relação com a natureza dessas populações, que difere muito de uma lógica urbana na qual eu venho, por exemplo, né? Então, há uma necessidade concreta nesse caso, né, para nós, educadores e educadoras, de nunca dissociar o ambiental do social,
né? E aí esse social, claro, considerem o cultural, o econômico, o político, né? Então, nós estamos falando de pessoas que têm uma relação e um conhecimento sobre o ambiente que é muito rico e porque tem aí seus modos de vida diretamente relacionados a esse ambiente, né? A esse ambiente extremamente ameaçado, diga-se de passagem. Então, por si só, isso já traz alguns desafios, né? Sobre qual é o papel enquanto educadora em uma comunidade que tenha características como essas e muitas outras, né? Além disso, é fundamental que a gente considere esse conhecimento tradicional ou ecológico tradicional e problematize as dimensões de complexidade que estão relacionadas nesses territórios, né? Lembrando que a gente está falando, nesse caso específico, da zona costeira, que tem aí múltiplos vetores de impacto a essas populações, né? A gente tem não só a exploração de petróleo e gás, mas o setor portuário, turismo de massa, problemas que vêm se mostrando cada vez mais graves com relação ao saneamento ambiental. A gente tem aí sobreposição com áreas de unidade de conservação, né? E trabalhando com essas populações que têm uma relação tanto material, né, quanto simbólica com o mar, com esse ambiente, e também que vem de um histórico de expropriação dos seus territórios, né? Essa relação material se dá na pesca artesanal, especialmente, que é um trabalho muito invisibilizado quando a gente pensa em termos de políticas públicas, embora seja um setor que representa 50% da população pesqueira nacional. Não vou me alongar muito nessa discussão, talvez a gente possa explorar um pouquinho mais no debate. Bom, queria trazer, né, como contribuição nessa primeira rodada as contradições desse trabalho, né, de educadora ambiental dentro aí deste guarda-chuva da gestão ambiental pública e mais especificamente do licenciamento ambiental, né? Primeiro porque o próprio projeto é uma contrapartida para a exploração e para uma série de impactos que essas populações sofrem diretamente, né? Então, são inúmeros os desafios no desempenho desse papel de educador ambiental. Pensem vocês que a gente tem como objetivo, né, fortalecer as comunidades para participar de espaços de tomada de decisão e para permanecer no seu território, que é cada vez mais ameaçado por inúmeros vetores, não só da exploração de petróleo e gás, como eu disse anteriormente, mas que, ao mesmo tempo, seja um processo educativo que tenha esse potencial, né, de fortalecer essas comunidades para se posicionarem, inclusive, contrários aos processos de licenciamento, né, de novos empreendimentos, nos processos de renovação das licenças, nas audiências, né, reivindicando novas condicionantes, novas medidas de mitigação de impactos. Então, em sua essência, é um trabalho cheio de contradições. Tenho alguns minutos e aí queria trazer um pouco como tem se dado esse trabalho, né? Eu falei um pouco antes sobre as nossas premissas teóricas e metodológicas, que é a educação ambiental crítica e a educação popular. E aí, em termos metodológicos também, a gente trabalha a partir das demandas centrais de cada comunidade. Não numa lógica assistencialista, mas problematizadora, né? Então, o PEA, ele trabalha na perspectiva dos temas geradores do Paulo Freire, né? Então, estamos falando aí da busca por uma educação dialógica, problematizadora, né? Das questões que emergem em cada uma das comunidades. Isso é um grande desafio, mas para dar exemplos de quais são esses temas que geralmente aparecem nesse trabalho, alguns são o fortalecimento da cadeia produtiva da pesca artesanal, a gente dialoga muito com os temas associados à especulação imobiliária, né, a permanência no território. Este é um objetivo fundamental do PEA e deve aí contribuir para a capacidade de enfrentamento, né, de tantas pressões que essas populações vivenciam com relação à especulação imobiliária.
Hoje, um tema muito forte é o turismo de base comunitária, né, que tem todo esse cuidado de resgatar a relação com a natureza, de como estruturar isso para que essas pessoas sejam, de fato, protagonistas, né, desses processos. Mais recentemente, também um tema tem sido a educação do campo, ou também denominada de educação diferenciada. Eu sei que hoje diferenciada não é um termo muito interessante, mas é uma forma de pensar uma educação que faça sentido para essas populações, né? E aí há uma infinidade de outros temas que a gente tenta dialogar desde uma perspectiva ou de um processo socioeducativo, né? Dialogar com os processos de ordenamento territorial que estão em curso na região, planos de manejo, entre outros, criação, revisão de limites de áreas de determinados fins, né? Então, no caso, os planos de manejo, mas também os planos de gerenciamento costeiro, que são áreas que interferem diretamente nessas comunidades. Acho que cheguei no meu tempo, queria só concluir, se for possível, que o papel, né, o que eu faço, né, enquanto educadora ambiental, tem sido, nesses últimos meses, promover algumas ações estruturantes, colocaria entre aspas, que uma grande parte dele é em um estado de pandemia, a gente até pode conversar sobre isso depois, pensar ações estruturantes que contribuem, que possam contribuir, né, para uma palavra que está meio de moda também, que eu tenho um cuidado em usar, que é o próprio empoderamento das comunidades, que não é algo dado, né, de jeito nenhum, assim como a participação não está dada. E que, de alguma maneira, isso contribua para a sua permanência no território, para agregar valor às práticas econômicas tradicionais, para constituir novas alternativas de trabalho e renda que sejam de interesse dessas comunidades. Então, falamos aí sempre de uma ação e reflexão, né? Exatamente um pouco essa praxis da proposta freiriana. E acho que é isso. Passei uns 2 minutinhos, eu acho, né, Valdir? Mas Mas são que a algumas fala estava tão cadenciada, assim, que eu estava falando, não deixa falar, porque eu acho que a contribuição, assim, foi excelente. Então, sem muito, eu agradeço a excelente fala, Débora. Então, queria convidar agora o Diógenes, seguindo na ordem alfabética, é o Diógenes para poder fazer a sua fala. Olá, boa noite, me ouvem bem? Tudo certo. Valdir, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo novamente, mais um trabalho juntos de muitos já, né? Felizmente. Débora, prazer estar contigo também, te conhecendo e te ouvindo. Rafael, também um prazer. Vai ser muito bom te ouvir também. E a todos os presentes. O convite é provocador. Quando o Valdir me colocou, eu fiquei bastante reflexivo, porque eu penso que essa questão, a questão que tem mobilizado o primeiro encontro e esse segundo encontro, ela não é banal. Né? Quando a gente volta essa questão para nós mesmos, para nossa identidade, por que eu me considero educador ambiental? Porque normalmente a gente começa a se considerar, né? A gente se chama de educador ou educador ambiental, e quando alguém coloca para a gente, mas por quê? Especificamente por quê? Explica. E como eu sou da área de ensino de ciências, eu fiquei reflexivo em tentando não explicar mas o que é a essência disso, né? Qual que seria assim algo que se aproxima de uma definição de um conceito, né? Muito difícil chegar. Mas são provocadores. Tem um estudo muito importante da área para gente, que é um estudo que chama O que as escolas que dizem que fazem educação ambiental fazem. O que fazem as escolas que dizem que fazem educação ambiental. Já é um estudo clássico, assim, que ajudou a gente a entender a presença da educação ambiental nas escolas, mas a questão era para um terceiro, né? E é mais fácil quando é assim. O que os outros fazem quando eles falam que estão fazendo educação ambiental? E agora, quando a gente volta para a gente, fica mais desafiador. Também vou dando alguns elementos aqui da onde eu falo, né? A minha formação inicial é em ciências biológicas,
trabalhei um tempo sempre na área ambiental, um tempo com consultoria ambiental, e depois fiz mestrado e doutorado na área de educação. Hoje eu trabalho na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no curso de Ciências Biológicas, e coordeno um grupo de pesquisa, que é o Laboratório de Meio Ambiente, Ciência e Educação, que a gente tem basicamente duas grandes linhas de pesquisa, que é a educação ambiental escolar e a não escolar. Então, eu gosto de pensar esses dois grandes universos aí da educação ambiental para a gente conseguir pensar essa infinidade de coisas que estão dentro dela, né? E apesar de eu estar muito associado à formação de professores, minha atuação na universidade hoje, meu mestrado e meu doutorado foram o universo da educação ambiental associado a empreendimentos, a trabalhos de base comunitária. Então, foi muito bacana ouvi-la, Débora, e fico com vontade de conhecer mais os trabalhos. Bom, por onde eu fiquei pensando essa questão aqui, para talvez a gente ver se fomenta o debate ou não, né? A educação ambiental, ela é muito desafiadora porque ela une duas dimensões, dois campos que já são interdisciplinares em si, né? O campo da educação, a educação ela não é uma ciência, diferente da biologia, da química, ela é um campo interdisciplinar, científico, acadêmico, mas ela já é um campo que bebe da psicologia, da antropologia, da sociologia, algumas coisas da biologia. E aí, quando a gente mistura coisas desse campo com um outro campo muito interdisciplinar também, que é a noção de meio ambiente, esse campo ambiental, é aí que a gente se encontra, né, falando de educação ambiental. E eu sou um pouco resistente com as tentativas de definições, porque essa natureza interdisciplinar da educação ambiental, ela traz características que eu penso que são muito saudáveis e que têm ajudado numa produção do conhecimento que a sociedade tem demandado e que as outras áreas não estão dando conta, né? Bom, aqui se preza, basicamente, em linhas gerais, né, no meu ponto de vista, a educação. Toda a área de educação, ela tem um objetivo prático, para além da teoria, né, de ajudar as pessoas a pensar melhor sobre determinados assuntos. Então, a educação científica vai se debruçar sobre a ciência, como ajudar os outros nessa formação cognitiva, comportamental, de habilidades, a entender melhor o mundo científico, educação sexual, educação, todos esses nichos da educação, né? E o campo ambiental aí é um campo de compreensão de diversas dimensões da relação do ser humano com o meio ambiente. Isso fica muito amplo, né? E aí, a meu ver, assim, a questão é como que a gente ajuda as pessoas a pensar melhor sobre o meio ambiente. Pensar mais, pensar melhor, superar algumas visões, né? Ao mesmo tempo que isso se dá numa troca, porque ao mesmo tempo que a gente vai estar em interação com pessoas, a gente vai aprender a pensar melhor esse meio ambiente. Como a Débora trouxe o exemplo das populações tradicionais, a gente tem muito a aprender com essas populações. Então, não é uma relação que vem da academia, do saber acadêmico, para a população em geral, né? Ela vai estar em troca a nossa vida toda. E espero que esteja, né? Essa já é uma perspectiva, porque eu penso que essa seja a perspectiva mais fecunda. Porque isso vai diferenciar, já é um dos elementos que vai diferenciar a educação ambiental do próprio ensino de ecologia, do ensino de ciências. A educação científica, de um modo geral, claro que há várias tendências, mas no ensino de ecologia, você está muito preocupado em apresentar conceitos para as pessoas e as pessoas entenderem aquela perspectiva, aquele modo de construção científico e fazerem o que quiserem com isso. A educação ambiental ela não se dá por satisfeita, ela visa a transformação das relações com as pessoas. Então, ela não quer só apresentar coisas, ela não quer só ajudar a pensar melhor, ela quer que isso se transforme em mudanças de atitudes, de comportamentos. E aí é um grande desafio, né?
Por isso, assim, entrando nessa toada, pensando que é por isso que a educação, quem faz a educação ambiental, quem pensa, não dá para a gente fugir do campo da política. Talvez de nenhuma educação dê, né? Mas a educação ambiental, ela se assume política. Não no sentido partidário, né? Aquele partido ou outro, mas algumas dimensões da política e da ação humana enquanto política e de que, por exemplo, se as populações tradicionais que estão sendo afetadas lá por aquele empreendimento vão conseguir ter uma gestão comunitária da onde que vai os royalties para de compensação daqueles impactos, é uma perspectiva política, percebem? Não há uma definição técnica de que isso é melhor para um mundo universalmente melhor para todos. Não, é uma perspectiva política do mundo mais igualitário, que se valoriza as populações tradicionais, né? Que se valoriza a diversidade cultural, minimamente, né? Porque aí a gente já vai estar lidando com os impactos. Então, essa já é uma dimensão, assim, né? Algumas dimensões vão se desenhando para mim, né? Uma que a educação ambiental ela é diferente de ensino. Logo, ela vai ter essa dimensão política muito acentuada. E aí eu fico pensando em dois termos-chave, assim, que um é a da corresponsabilização sobre o meio ambiente. Eu já tive muita resistência com esse termo, hoje eu gosto. Muitas pessoas, às vezes, nos congressos de educação ambiental, fazem questionamentos do tipo assim, mas espera aí, porque como que a gente está discutindo uma educação ambiental crítica, algumas coisas com bases teóricas mais elaboradas, claro, porque congressos são acadêmicos, né? Se as pessoas estão jogando lixo no chão. Como se isso aqui está muito distante da realidade, né? E eu penso que tudo que a gente está discutindo aqui, ou que a gente discute no universo da educação ambiental, não está distante, né? A questão que se coloca, e que é muito difícil, a gente não tem uma resposta pronta, é como que a gente consegue fomentar que as pessoas se sintam corresponsáveis por esse ambiente? Como que a gente consegue fortalecer esse sentimento de que o ambiente é responsabilidade de todos nós, né? Claro que quem tem poder tem uma responsabilidade maior. Então, a depender dos governos, a depender de grupos econômicos como corporações, esses grandes grupos têm um poder diferenciado. Mas a gente só vai conseguir questionar isso e mobilizar essa base de poderes que se apresenta como natural, mas não é, a partir desse fomento do sentimento de corresponsabilização, né? E eu acho que os trabalhos que foram apresentados hoje, mesmo sem citar isso, né, todos os trabalhos de educação ambiental têm a ver um pouco com isso, dentro da escola e fora da escola. E outra dimensão que também fica bastante marcada para mim é a dimensão da colaboração. Porque a temática ambiental, a meu ver, e já entrando bastante nessas compreensões políticas, ela é um tema que consegue unificar grandes grupos, organizados ou não, em torno de uma pauta de transformações, de uma pauta política, de uma pauta de qual sociedade queremos. Né? Historicamente, os grupos considerados mais conservadores, digamos assim, da direita, em termos bem amplos, né? Eles sempre tiveram algo que os uniu, que é o capital. Né? Vejam, hoje no Brasil, o grande capital, o status quo, une de setores da igreja até setores do agronegócio. Quer dizer, são dimensões muito diferentes da vida social. E o que une os grandes campos da transformação, né? Que estão buscando transformação, que querem construir uma outra sociedade, uma sociedade diferente? Quase nada, né? A gente tem muitas diferenças, tem muitos debates internos, mas a temática ambiental é uma potência nesse sentido, essa é a minha visão. E como potência, porque ela se impõe ecologicamente como necessidade, isso vai ficando cada vez mais forte, e humanamente como vontade, né?
muitas pessoas, grande parte do mundo, tem um sentimento de transformação pela humanidade, porque a maioria das pessoas do mundo vivem em condições de muita exclusão nesse nosso sistema. E a pauta ambiental, ela tem defendido, ela tem sido uma bandeira desse campo, né, de transformações. E então, eu acho que ela permite muito mais ações colaborativas, onde em alguns lugares se via muito conflito, quer dizer, ou eu vou estar de um lado ou eu vou estar do outro, e necessariamente eu vou ter que ter uma disputa no qual um vai vencer e o outro vai perder. A pauta ambiental, ela vai dissolvendo um pouco, claro que as classes sociais continuam existindo, mas ela vai dissolver um pouco essas dicotomias. Então, é possível ter muitas mudanças, muito campo para transformações, no qual dois lados que pareciam totalmente antagônicos vão ter ganhos, né? Por exemplo, em trabalhos, experiências minhas, né, com comunidades também tradicionais, cooperação, por exemplo, com a defesa civil, depois de um processo de desastre. A defesa civil representa o Estado, e as populações tradicionais, as que eu tive contato, mas é um padrão, mais ou menos, do Brasil, tem uma relação muito conflituosa com o Estado, porque elas foram, historicamente, em alguns momentos até hoje, se sentem muito oprimidas pelo Estado, pelo governo. Mas se não colaborarem, se não tiverem uma troca com algumas esferas do Estado, isso será ruim para elas e para o Estado também. O Estado menos até, mas também por não estar conseguindo fazer seu trabalho, né? Então essa pauta tem, a meu ver, unificado um pouco mais, tem mudado essa esfera, digamos, do diálogo, talvez. Mas não vou entrar na seara que o Rafael é o que surfa melhor. Bom, era isso que eu queria partilhar com vocês, mais ou menos. É muito amplo, é muito interdisciplinar, cabe muita gente, e eu diria que deve caber todo mundo na educação ambiental, todas as formações. O importante seria a gente se reconhecer como educador ambiental e se corresponsabilizar pelo que acontece no nosso país, no nosso mundo, e estar junto, colaborando, visando transformação. Espero que tenha feito sentido algumas das ideias, eu sei que foi bem geral, mas me coloco aí para o debate, para a conversa. Ótimo, Diógenes, obrigado, acho que contribuiu sim, e a gente deixa o Rafael para terminar essa trinca. Muito obrigado, Valdir. Vocês estão me ouvindo bem? Maravilha. Bom, então também quero começar agradecendo pelo convite para estar aqui com vocês hoje, Valdir. Valeu. Já fiquei muito feliz com as falas do Diógenes e da Débora, me senti muito bem representado, espero contribuir à altura. E feliz também de estar com várias outras pessoas aqui para conversarmos sobre um tema que me é muito caro, né? Bom, o que faço quando digo que sou educador ambiental? Essa pergunta ela é de fato muito provocadora e ela está feita no presente, né? Ela nos motiva a pensar o que nós fazemos no hoje. E para não dar uma resposta automática, habitual, no reflexo, como quando me perguntam o meu nome e eu digo sem pensar Rafael, ou me perguntam o que eu faço e eu digo eu trabalho com educação e meio ambiente, eu me propus a investigar um pouquinho o passado, o meu passado. Então, a olhar para trás para poder ter mais clareza e dar uma resposta talvez um pouco mais profunda do que eu faço hoje. Bom, nos últimos anos, na última década, desde 2010, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de organizações não governamentais de conservação marinha. Então, ONGs que trabalhavam buscando proteger golfinhos, tartarugas, aves marinhas, enfim. E ali eu tive também a oportunidade de me inserir nas atividades de educação ambiental logo depois que saí da minha graduação em gestão ambiental. E percebi nessas atividades um caminho interessante para dar vazão para um desejo muito forte que eu tinha,
quero de compartilhar aquelas minhas preocupações sobre os problemas ambientais com várias pessoas, para que elas pudessem entender esse meu pensamento e assim agregar, né, somar forças comigo e com os meus colegas, para que a gente pudesse ter uma amplitude maior desse movimento ambientalista e, portanto, mais força para enfrentar os nossos vários desafios. E para fazer isso, para atingir esse desejo, as estratégias que nós assumíamos eram estratégias como palestras, exposições de material biológico. Então a gente levava feto de golfinho, osso de baleia, arcada de tubarão. Fazíamos jogos rápidos com crianças para fixar algum conteúdo de uma palestra. Também trabalhávamos com comunidade de pescadores, então também assumia essas mesmas estratégias de palestras e exposições. E nós trabalhávamos muito, encontrávamos com muitas pessoas, então, desde de população caiçara, pescadores artesanais, moradores dos municípios, turistas. E apesar de todo o nosso esforço, de tudo que a gente fazia, eu sentia um incômodo muito grande por não ver esse meu desejo se materializando. Parecia que as pessoas não se conectavam, né? Parecia que a gente não conseguia se fazer compreender muito bem. Aquelas pessoas que fugiam a essa regra, que pareciam ter uma conexão, eram aquelas que já tinham ouvido passarinho verde cantar, como o meu orientador do mestrado costuma dizer, né? Já estavam sintonizadas com a questão ambiental, já tinham uma ação ou várias ações, já estavam envolvidas no movimento. Mas uma grande parte das pessoas que nós encontrávamos nessas atividades ou nos ouviam ali no momento e até achavam interessante aquilo que a gente compartilhava, mas depois parecia que voltavam para suas rotinas habituais sem grandes transformações, ou até mesmo algumas pessoas nos questionavam sobre aquilo que nós fazíamos, defendendo que existiam alguns problemas mais sérios, mais prioritários, como, por exemplo, problemas de ordem social, né? E isso era muito estranho para mim, porque a gente apresentava as pesquisas, dados científicos, mostrava inclusive essa relação entre o social e o ambiental, como que preservar um golfinho tem uma relação complexa, mas existe uma relação com a nossa vida e com a forma como a gente se organiza. Enfim, isso foi um incômodo muito grande e eu precisava encontrar a resposta para essa pergunta do porquê, afinal, a gente não conseguia atingir aquele desejo, eu e os meus colegas. Foi aí, então, que em 2014 eu decidi fazer uma especialização em educação ambiental, onde eu conheci o Valdir. Na época ele era um dos professores, depois virou coordenador, né, do curso. E ali eu pude tomar contato com os princípios teóricos e metodológicos da educação ambiental, que até então eram muito escassos para mim. Porque eu saí da minha graduação de gestão ambiental, tive uma disciplina, né, muito rápida, e ingressei nesse trabalho prático com pessoas que já estavam atuando e já estavam fazendo de uma maneira determinada, específica, com uma pedagogia específica. E foi nesse momento do curso que eu pude me dar conta da importância da relação interpessoal para qualquer processo educador que se pretenda transformador. E aí eu pude me dar conta também da importância de ouvir as pessoas com quem nós estamos dividindo os momentos, para que de fato construamos juntos ações compartilhadas. E o que nós fazíamos nesses trabalhos, eu e os meus colegas, nas diversas ONGs que eu trabalhei, era quase que o oposto disso. Nós falávamos muito ao invés de ouvir. A palestra, as exposições, eram momentos de transmitir, como diria Paulo Freire, os conhecimentos que nós já tínhamos construídos a respeito de uma verdade científica, para que as pessoas assumissem aquilo. E as estratégias também já vinham prontas. De certa forma, a gente já tinha uma cartilinha para levar para as pessoas o que elas poderiam e implicitamente deveriam fazer para se tornarem mais sustentáveis. E para piorar, né, assim, ou para deixar mais desafiador ainda
essa situação, as nossas estratégias pedagógicas elas eram pontuais, né? Palestras, exposições, geralmente de poucas horas, em eventos muito curtos. E para quando a gente fala, então, de uma relação, da importância de construir os laços e de construir as ideias juntos e juntas, isso não acontece. Foi aí, então, que eu percebi qual era o que estava faltando, por que não estava conseguindo chegar naquele desejo que eu e outras pessoas do campo tínhamos. Então, comecei a ressignificar a minha prática enquanto educador ambiental e a repensar todas essas atividades que tinha aprendido com aqueles que me antecederam e que, sabidamente, muitos educadores ambientais assumem cotidianamente nos seus processos educadores. E aí, então, passei a trabalhar com esse tema que me é muito caro, que é o diálogo, buscando fomentar essa capacidade cada vez maior de nós termos interações, momentos prolongados, continuados de interação, em que possamos ouvir o outro para entender por que ele pensa da maneira que pensa, quais foram as suas trajetórias de vida, contextos de vida, e que eles, por sua vez, possam fazer o mesmo conosco. Para daí sim, a gente, compartilhando esses significados, construir significados maiores que sejam coletivamente compartilhados e, portanto, possam ser materializados em ações articuladas e coletivas. Bom, e então, respondendo ao que faço enquanto educador ambiental hoje é isso. Eu busco promover processos de educação que tenham o diálogo enquanto base, permitindo enfrentar essa incompreensão aparentemente generalizada que nós temos no nosso país hoje, inclusive dentro do próprio movimento ambientalista, como o Diógenes colocou, e que muitas vezes acabam nos separando uns dos outros e dificultando que nós tenhamos força para conseguir resolver ou enfrentar com maior eficácia os problemas ambientais, socioambientais que se apresentam. E aí, para já encaminhar aqui para o final da minha fala, eu queria trazer um exemplo de uma prática recente, que eu acho que é bastante significativa, para mostrar, para exemplificar o que eu venho fazendo, né? No ano retrasado, eu tive a felicidade de ministrar um curso para jovens ambientalistas de um coletivo lá de Santos, um coletivo chamado Jovem Albatroz. Na época eu morava nessa cidade que nasci e fui criado, e foi um curso que a gente se propôs a fazer diferente. Estava dentro de uma organização que se chama Projeto Albatroz, uma ONG que trabalha com a conservação dessas aves marinhas e que tinha esse objetivo de ir além dessas atividades mais pontuais. Então foi um curso de 4 meses. Ao longo desses 4 meses, a gente se encontrava 2 vezes por semana, cada encontro com 3 horas de duração. Então foram 29 encontros em que a gente pôde dividir esse grande curso em 3 blocos. Um primeiro bloco de aproximadamente 5, 6 encontros, a gente fomentou a vivência dos princípios do diálogo. Então, o conhecer o outro, o interagir, o tomar o conhecimento dos princípios da educação ambiental a partir das nossas leituras, a partir das nossas próprias concepções prévias do que é educação, do que era educação ambiental. Um segundo momento de intervenção, de mão na massa, para que esses jovens pudessem vivenciar como que é de fato planejar, executar e avaliar uma ação empreendida em prol de alguma transformação. E um terceiro bloco de encontros para dialogar sobre tudo isso que foi vivido, para poder readmirar todos os aprendizados. E esse processo, eu fiz junto com outro colega já uma análise desse processo, que vai ser publicado, inclusive, num terceiro livro, que vai sair aí com o Valdir também muito em breve, provavelmente ainda nesse mês. O que a gente conseguiu ver foi que esse processo continuado, baseado na relação, nesses princípios do diálogo, trouxe mudanças tanto cognitivas quanto relacionais.
permitiu a esses jovens se conectarem de uma maneira que não estavam habituados a fazer no sistema tradicional de ensino que já vinham vivenciando. Então, desde o ensino básico até na graduação. Esses jovens tinham idades entre 18 e 29 anos. E, fruto desse processo como um todo, houve uma continuidade, um estímulo, né? um fomento de potência, porque os próprios jovens definiram, escolheram continuar realizando ações, agora não mais eu na figura de facilitador, mas apenas na de orientador, e eles mesmos organizaram um curso sobre educomunicação socioambiental para os novos jovens, porque haviam identificado a necessidade de fortalecer essa dimensão dentro do próprio coletivo, e também criaram um curso de educação ambiental um pouco mais reduzido, para oferecer para a Secretaria de Meio Ambiente de São Vicente, o município vizinho a Santos, que tinha sinalizado para uma das jovens que fazia parte da equipe o interesse em aprofundar os seus conhecimentos e rever a sua prática, né? Os servidores públicos queriam rever as suas práticas, as suas ações dentro do setor público. Então, vejam como essa estratégia do diálogo, diferente daquelas que eu vinha assumindo anteriormente, lá no começo da minha trajetória, ela permite que as pessoas se compreendam muito mais, construam ideias, princípios compartilhados, criem ações coletivas e, de fato, ainda polinizem esses princípios para outras pessoas, né? Como, por exemplo, os servidores públicos ou até novos jovens. Então, acho que esse exemplo ele nos convida a repensar todos os desafios que estão presentes nas nossas práticas profissionais, e aí para citar a ideia que o Diógenes trouxe, né, dessa divisão entre escolar e não escolar. Então, a gente pode dizer que um desafio muito grande para esse tipo de concepção de educação ambiental no escolar é a rigidez do currículo, que não permite a gente fazer processos com uma certa liberdade, ou no não escolar, por exemplo, em projetos, os financiadores que exigem metas quantitativas muito altas em pouco tempo. Então, a gente tem esse desafio, mas esse desafio pode ser vencido, deve ser enfrentado para que nós, de fato, possamos dar mais esse salto qualitativo na nossa prática enquanto educadoras e educadores. Então, é isso, gente. Obrigado e fico à disposição aí para a gente conversar. Muito bom, muito bom. Eu acho que os presentes podem concordar comigo que eu acertei na escolha, né, dos convidados, né? Então, assim, acho que a ideia, então, é que a gente tenha também perguntas. Então, quem quiser, já tem algumas participações no bate-papo, e quem quiser ainda fazer outras participações também pode usar o áudio, tá bom? Teve uma primeira provocação. A primeira provocação é relacionada à fala da Débora, e eu acho que ela já está aguardando para responder. Tá, não sei se vale a pena reler, né? Não sei se todo mundo acompanha o chat, às vezes as pessoas têm o celular e Não, então e tem que ler, porque quem está vendo a gravação não vê o chat, só vê os vídeos. Tá, então a Roberta coloca: boa noite, acho bastante contraditórias as propostas das empresas em propor a educação ambiental durante ou posteriormente à instalação do empreendimento. Por favor, não estou criticando o seu trabalho. Penso que se as comunidades tivessem acesso a todo esse conhecimento que a educação crítica e transformadora propõe, jamais aceitariam de forma tão passiva um empreendimento que muda toda a sua relação com o território. Só estou tentando aqui. Então, a lógica dos empreendimentos, ao meu ver, é assim: vocês podem ser críticos, mas até a página 2. Acho que a Roberta coloca questões interessantes que dialogam muito até com a fala do Diógenes e do Rafael também, né? Primeiro que a gente está falando, de fato, de várias contradições dentro desse processo que eu tenho me aventurado mais recentemente. Tentei colocar algumas dessas contradições.
Uma dessas, que eu acho que o Diógenes falou, é que a gente está falando aqui do grande capital, né? A gente está falando de uma empresa como a Petrobras, que extrai um recurso e que impacta diretamente uma população muito grande. Então, acho que essa é uma questão, né? Enquanto potencial, e eu acho que essa crítica ela é muito certeira, né? De você envolver essas populações, talvez depois, uma vez que isso trata-se de um projeto de mitigação, então ele é uma condicionante de um licenciamento que já aconteceu, eu vejo que há alguns potenciais, né? Então, eu ia dizer um pouco sobre isso, apesar de todas essas contradições e críticas que eu concordo em absoluto, né? E com as quais eu também dialogo diariamente para tentar ressignificar o papel da educação ambiental dentro deste contexto. Isso não é trivial, importante colocar isso, né? Mas enquanto potencial, eu digo que, primeiro, tem algumas coisas importantes, né? A gente está falando de projetos, né, que foi também surpresa para mim, que vão durar 25 anos. Então, quando a gente fala de um processo educativo, quando a gente fala, por exemplo, de diálogo, né, que é o que o Rafael trouxe para a gente como uma questão importante, como é que se dá essa interação, como é que a gente estabelece um diálogo verdadeiro, como é que a gente constrói uma relação de confiança com os nossos interlocutores, a gente precisa discutir tempo. E o tempo dos projetos, geralmente, não é o tempo da comunidade. Estou falando isso porque eu trabalho diretamente com as comunidades tradicionais. Talvez no ambiente urbano a gente possa discutir isso de uma outra forma. Mas então, essa é uma questão importante, né? Eu acho que isso é um potencial dos PEAs. Os PEAs geralmente existem enquanto os empreendimentos estão em operação. Enquanto existe licença, tem que ter PEA. Claro que é questionável a forma como eles, de fato, ocorrem na prática, né? Isso varia muito. Mas eu acho que um ponto importante quando a gente pensa nisso, né, é que ao longo do tempo, para quem está mais familiarizado com esse assunto, as licenças elas vão tendo que, enfim, ser renovadas. E todo o conjunto de elementos que são trazidos, todas as discussões, todos os diálogos estabelecidos sobre esse tema, de alguma maneira fortalecem as comunidades para dizer na audiência pública, escuta aqui, não é bem assim. Foi uma vez, não vai ser de novo. Então, eu discordo só de um elemento da Roberta, que seja sempre passivo. Eu acho que a gente, na história, viu muita passividade, realmente. E o que a gente não vê agora são essas comunidades trocando autorizações ou licenças por espelhinhos, né? Isso a gente, de fato, pode dizer enquanto avanço, apesar de toda a dificuldade da conjuntura política que a gente vive quando a gente fala né, das questões ambientais em geral e sociais também. Então, eu queria fazer esse comentário, que eu acho que também dialoga um pouco com pensar poder, pensar conflito, né? Eu, particularmente, acho que o conflito como esse, que envolve, por exemplo, empreendimentos, né, e expropriação de territórios e tudo isso, ele não é algo negativo. Eu acho que os conflitos, numa visão bem marxista, eles são o motor da sociedade. Enquanto não houver o conflito, as pessoas estão passivas. O conflito vem para trazer uma janela de oportunidades para a gente. Então, quanto mais a gente escancarar os conflitos ambientais, eu acho que mais transformação e emancipação a gente pode promover. Mas aí eu passo também a palavra para o pessoal comentar. Não sei as outras perguntas. Acho que a gente pode ir fazendo rodadas, né? Queria fazer um comentário, assim, como que eu percebi isso esse começo de ano, né? Porque o sul de Minas tem o Lago de Furnas, né? Na região de Varginha, Alfenas ou Boa Esperança, né? E o Lago de Furnas, eu me lembro desde quando eu fazia vestibular, o Lago de Furnas não enchia. E todos os anos ele enchia um pouco durante as chuvas e na seca baixava muito, né? E parte disso porque ele abacia aqui na região, a bacia do Rio Verde, nasce aqui na minha cidade, por sinal. E depois vira a bacia do Rio Grande, bacia do Rio Grande, enfim, vai ser o Rio Paraguai, né? Vai ser metade do Brasil, né? Mas
Esse começo de ano teve uma movimentação na região, bem do entorno do lago, de questionar por que, que o rio não aumenta de volume. Se estava chovendo, na região teve chuvas recordes, e o lago não aumentava. E depois disso, reviram a vazão, e depois de 12 anos, o lago está lá nos seus 80%. Então, tem muitas regiões que não viu o lago, que é um lago bem dendrítico, né? E agora, esse ano, eles estão vendo água. Então, assim, acho que nem foi um movimento assim tão, sabe, não fecharam a estrada, foi até uma coisa bem branda, mas só de existir esse questionamento, né, teve um abaixo-assinado e tal, só isso já teve uma informação. Bom, o Marcelo quer falar, acho que ele já queria falar antes, né, por causa que ele também fez uma comunicação cedo, então vamos fazer assim, o Marcelo fala, aí também a Renata fala logo depois. Eu ia até te responder também um pouco sobre o Lago de Furnas ali da usina, né? Que, na verdade, nunca foi feito um programa de educação ambiental ali. O IBAMA nunca chegou a aprovar ainda o PEA ali para a região, né? Porque é um empreendimento antigo, né? Queria parabenizar também a fala da Débora, achei muito interessante. Até queria saber mais sobre os PEAs, assim, na região costeira com petróleo e gás, né? Eu acho que tem um diálogo todo especial também com o IBAMA, né? O IBAMA tem uma diretoria exclusiva para esse licenciamento, né? Eu senti um pouco de dificuldade, às vezes, de tentar criar alguma coisa diferente e a demora do IBAMA também em responder, né? E, na verdade, eu queria fazer a pergunta para o Rafael, um pouco sobre a educomunicação que você falou. Se você pudesse falar um pouquinho, que é um instrumento tão interessante que às vezes a gente não usa tanto no PEA, né? Que é essa possibilidade de você alfabetizar o público em diferentes ferramentas para que ele produza os próprios problemas dele, né? Acho que é só isso. Legal, Marcelo. A educomunicação eu acho fantástica, né? É um neologismo, também um campo do saber que novo, podemos falar assim, talvez, da década de 80, mais ou menos, né? Uma fusão de dois campos, então da educação e da comunicação, e que o grande objetivo é você superar a visão de comunicação tradicional, em que você tem um receptor e um transmissor de alguma mensagem, e permitir criar uma concepção crítica nas pessoas a partir do entendimento e da produção de materiais de comunicação. Então, quando a gente faz um processo educomunicativo, a ideia é que as pessoas que dele participem construam, por exemplo, materiais comunicativos. Então, você pode ser um jornal comunitário, pode ser uma rádio comunitária, pode ser vídeos para YouTube, Instagram, enfim, pode ser textos, pode ser até peça de teatro, né? A imaginação nos leva para todo e qualquer canto. Porque à medida que as pessoas vão participando dessa construção, elas entendem muito melhor o que está por trás daquilo que é a grande mídia, né? Até lá no começo desse campo da educomunicação também tinha um termo assim dela ser conhecida como educação midiática. Por quê? Quando eu vou construir o script do que eu vou falar, eu já percebo que tem coisas que eu coloco, coisas que eu não coloco ali, que eu quero que seja dita. Quando eu filmo, tem coisas que eu edito, que eu não quero que apareça, porque eu tenho uma mensagem. Essa minha mensagem, ela está ligada às minhas concepções, às minhas ideias de mundo. E, portanto, na hora que eu vou me dando conta disso, quando eu acesso qualquer comunicação que recebo, na televisão, numa mídia social, no rádio, eu tenho clareza de que aquilo que está me sendo dito não é a verdade em si, mas é a visão daquela pessoa, daquele grupo de pessoas que estão passando. E posso, inclusive, identificar as narrativas dominantes, né? Por exemplo, aquelas narrativas do capital, como já foi comentado. E isso nos dá maior clareza
sobre quais são os valores que nos guiam, porque, afinal de contas, a comunicação é um caminho, assim como a educação, são dois caminhos muito bem utilizados por qualquer sistema de valores para promover e reforçar esses próprios valores. Então, desde pequeno, nós todos e todas que estamos aqui fomos recebendo, por meio das relações que nós tivemos na escola, dentro de casa, com a televisão, com o rádio, fomos recebendo as ideias de como a gente devia viver a nossa vida, o que é certo fazer, o que é errado. E à medida que a gente vai tomando controle disso, a partir desses processos educomunicadores, a gente consegue se libertar cada vez mais, né? Como diria Paulo Freire. Paulo Freire é um dos grandes pilares. O Paulo Freire, se eu não me engano, é Mauro Capum, o outro. São os dois grandes pilares desse campo da educomunicação, e vale super a pena, porque isso, quando é uma forma de colocar a mão na massa, de ser algo muito mais participativo para uma comunidade, né? Para as pessoas que participam ali do processo de vocês, e que elas consigam colocar a visão delas para a própria comunidade, porque, além de tudo, né, você tem o produto depois final. Então, você apresenta esse vídeo para a própria comunidade, você apresenta esse texto, você está falando no rádio, é dar voz para quem quase nunca teve voz. Então, é incrível. Eu sou muito fã, acho incrível esse campo, acho que vale muito a pena. Só dar um exemplo do que eu acho que representa também um pouco aí da comunicação. Durante agora a pandemia, né, começou com a história, comecei a trabalhar com o Observatório da Educação da Covid-19, e uma coisa que me incomodou muito, o jornal que eu mais estava lendo, até mesmo por razões de facilidade de acesso, Folha de São Paulo. E eu ficava muito puto, assim, com quem eram as fontes, sabe? Porque você tem duas fontes, um cara que mora em Nova York para falar de educação, um cara que mora em Nova York e outra que é uma professora da FGV, né? Então, assim, sabe, por meses eu acompanhei, nenhum professor da escola básica foi entrevistado, nenhum professor de uma universidade pública não foi entrevistado. Tá? Bom, essa é a minha crítica, então, essa é um dos maiores grupos de mídia do Brasil. O outro lado, por exemplo, no começo, lá em março, começo de abril, se falava muito da adaptação das escolas privadas ao ensino remoto, mas assim, todo mundo esquecia que os professores das estaduais estavam de férias ou de recesso e que os alunos mal tinham acesso à internet, né? Então, assim, era só falava da adaptação ao ensino remoto, né? E aí surgiu nesse período um podcast que chama Em Quarentena. E ele é feito por chama Agência Rural de Jornalismo, e ele é feito nas comunidades. Eu acho que ele é feito em Paraisópolis. E ele é todo, assim, lógico que a participação das pessoas são enviadas por WhatsApp. Claro que aí aproveitaram isso, todo o podcast é em cima de WhatsApp, sabe? Assim, o barulhinho chegando a mensagem e tal. Lógico que aí já virou a narrativa deles. Mas as mensagens são da fulana que não tem água em casa para lavar a mão, sabe? Então, assim, isso para mim criou um choque de versões, né? De dar voz para aquelas comunidades. A gente nem está falando de questões ambientais, mas enfim, também não vamos fazer um racha, né? Não fala do doente, não fala do dente, mas enfim, ali teve um momento mesmo de dar voz, né? Aquelas comunidades, e isso foi se reproduzindo, né? Você precisa fazer uma live, né? Você vai dar live da laje da sua casa, né? Você não precisa, e isso muitas vezes ecoa naquela comunidade. Então, eu acho que até mesmo pegando gancho na fala da Débora, até mesmo a educomunicação tem uma contribuição muito importante por esses processos, né, de participação, porque é um momento que a comunidade, muitas vezes, ela pode não ser ouvida pelo poder público, até o Edgar compartilhou reportagens ali que demonstram como que a comunidade não tem sido ouvida, né? Enfim, o meio ambiente tem sido posto de lado, e é um momento em que eles conseguem colocar a voz, né? Então, eu acho que é uma forma de dar força, né? Então, bom, era só um comentário. Deixa eu só complementar, que eu lembrei de uma coisa, de um exemplo que eu acho que vale muito a pena comentar. Esse grupo do coletivo de jovens, por ter se especializado nessa questão da comunicação, ganhou uma notoriedade lá na Baixada Santista, e
agora, no ano retrasado, não sei se era 18 ou 19, acho que foi 19, estava para sair o plano de manejo das unidades de conservação marinha da Baixada Santista. E o pessoal do conselho do processo, que estava coordenando o processo, chamou essa galera do coletivo para construir um produto educomunicativo, filmando a comunidade, filmando a academia, os atores da academia e o pessoal da própria unidade de conservação, para que esse vídeo fosse passado na reunião do conselho antes da votação de aprovação ou não do plano de manejo. E o que nos contam as pessoas que lá estavam na reunião, disseram que foi, de fato, muito importante esse produto educomunicativo para aprovar o plano de manejo, que estava num imbróglio há muitos anos e, portanto, atravancando todos os trabalhos possíveis de serem realizados nas unidades de conservação ali da região. Então, para ver o potencial de um processo educador, como ele se alastra, né, ao longo do tempo e como ele é poderoso. Eu acho que eu vou convidar o Diógenes para responder a pergunta do Luiz Roberto, que está aqui no bate-papo. Acho que ele vai poder dar contribuições. Tá bom, obrigado, Valdir. Eu quero comentar um pouquinho antes de entrar nessa questão, a pergunta da Roberta lá em cima, que a Débora respondeu. Gostei muito da resposta da Débora, mas assim, eu fiquei pensando, né, que tem algo também que também evidencia essa coisa da contrariedade, da coisa da ambivalência, do contraditório, porque a Roberta colocou, acho bastante contraditório as propostas das empresas em propor a educação ambiental. Não são propostas das empresas, são propostas do Estado. O IBAMA obriga, né? Então, os programas de educação ambiental são hoje obrigatórios para todo o processo de licenciamento. Então, acho que isso é legal a gente saber. Agora, é muito contraditório, porque é o mesmo Estado que aprova o empreendimento. Sim, mas assim, se a gente que está aqui se preocupando em discutir educação ambiental com olhares mais aprofundados mesmo, mais próximos da realidade, que não fica naquela educação ambiental de reciclar, separar lixo que nem vai ser coletado, né? Se a gente não fizer isso, né, não usar dessas brechas para ir fortalecendo esse aspecto da sociedade, quem vai fazer, né? Porque essa perspectiva que a Débora trouxe da educação popular, educação ambiental crítica, a minoria das empresas de consultoria, de quem lida com esses programas, vai nessa linha, né? Mais crítica. Mas, enfim, eu queria fazer esse comentário. Eu vou ler a pergunta, então, do Luiz Roberto aqui, né? É um comentário seguido de pergunta. Acredito que a educação ambiental parte de um princípio democrático e participativo. Como trabalhar as questões ambientais nas escolas públicas a partir de um currículo de ensino, através de temas transversais, ou promover a conscientização ou protagonismo dos estudantes em relação aos temas ambientais, numa atualidade de obscuridade governamental em relação ao meio ambiente no Brasil? Eu agradeço a pergunta, ela é bem complexa, né? A princípio, assim, em termos práticos, dialogando com o que eu tenho visto nas escolas e em contato com os professores, que, né, você pergunta como trabalhar, como promover a conscientização. A gente não está trabalhando, não está promovendo. A gente teve muitos retrocessos na esfera curricular para a educação ambiental no Brasil. Por exemplo, a presença de temas transversais era dos PCNs. Agora, o que está valendo é a BNCC. Saiu os temas transversais. Não existe tema transversal na BNCC. Então, o pouco de respaldo que a gente tinha para a temática ambiental nas escolas se enfraqueceu. Na BNCC tem um discurso da sustentabilidade, aparece lá nos princípios, nas competências mais gerais. Mas na hora das habilidades, mesmo das disciplinas, não. Então, isso está enfraquecido. Mas, assim, eu acho que a questão não é nem o documento. Eu acho que você, na sua pergunta, você já responde, Luiz Roberto, porque esse momento de obscuridade governamental e de ataques à educação
Semana passada eu estava numa roda de conversa com professores aqui de Uberaba, né, então de Minas Gerais, sobre as ações educativas nesse contexto da pandemia. E as professoras falando que quando elas propunham para os alunos metodologias minimamente criativas, como diário de bordo, algumas questões de observação do meio, mapas conceituais, a coordenação estava barrando, porque a instrução é não entre em polêmica. Isso é instrução, assim, assumida do sistema de ensino. Os professores não podem entrar em polêmica, você tem que ser conteudista, entre aspas. E aí, as professoras são obrigadas a colocar questões de vestibular, por exemplo, que a gente chama de conteudismo, mas não tem nada a ver com conteúdo. Aquilo não ensina nada, não consegue se comunicar com o estudante, porque o estudante está muito distante daquilo, né? Então, esse obscurantismo tem entrado nas escolas públicas do Brasil de um modo, assim, muito potente, é bem preocupante, e acho que com a temática ambiental, que necessariamente vai exigir algumas discussões políticas, algumas discussões de qual sociedade queremos, que sociedade temos, sociedade queremos, estão muito enfraquecidas. Então, assim, há brechas, tá? Para sua pergunta, há brechas legais, a BNCC prevê uma parte diferenciada do currículo, agora isso não existe, a LDB prevê até calendários diferenciados para as escolas. Eu não conheço uma escola pública que tenha um calendário diferenciado. Todas seguem aquilo lá. A educação pública está muito atacada e eu penso que assim a gente ainda vai precisar de um tempo para sentir o retrocesso que a gente vai ter de uma educação ambiental escolar que a gente já sabia que deixava bastante a desejar, sabe? Infelizmente. Agora, para a gente ver como é contraditório, né? Muitas escolas particulares têm entrado com mais força nessa temática. A temática da sustentabilidade está sendo muito requerida por exames, por vestibulares, né? E algumas partes do setor público também. Eu não quero ser injusto. Por exemplo, os institutos federais, que são educação básica, ensino médio, fazem trabalhos muito críticos, muito. Mas aí a gente sabe que são condições de trabalho diferenciadas, professores com dedicação exclusiva, então que criam os currículos, né? Então, assim, minha resposta é mais ou menos por aí. Não, acho que não responde, mas é um pouco do que eu tenho visto. Eu coloquei aqui no comentário, né? Porque não só os PCNs que eu achava que era uma visão moderna, né? Os temas transversais, né? E que não é contemplada na BNCC, aliás, agora tem saído vários artigos falando, né? Dessa cita, né, temas ambientais ou sustentabilidade, mas não há uma perspectiva crítica nem socioambiental, né? Isso aqui agora na nossa área, vários artigos destacando isso. Mas a educação ambiental ela foi retirada da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases, né? Eu não sei falar agora qual era o artigo, mas enfim, é fácil buscar, né? É só buscar a educação ambiental na LDB. Ela estava na primeira versão, depois teve um adendo com educação para desastres. Aí tiraram essa parte, ficou em branco e atualmente foi substituído por um texto sobre projetos. Então é uma questão, o que é um projeto, né? Projeto é diferente de você falar educação ambiental, né? Um projeto de qualquer coisa, né? Então, assim, acho que a gente também teve um enfraquecimento mesmo na lei, na LDB, que é muito determinante, né, na nossa regulamentação. Olhando para um lado, assim, por que alguém faria isso? Né? Eu acho que tem a ver também com o histórico do próprio ambientalismo, né? Aí são algumas décadas de movimento social que, de fato, conseguiu marcar a sociedade de alguma forma, né? Então, a gente tem a legislação ambiental decorrente disso. Então, existe um interesse em não deixar que essas ações sejam tão empoderadoras como elas podem, né? Isso você vai ver mesmo nos movimentos sociais de forma geral. Então, acho que há mesmo uma estratégia, né, de desestímulo a esse tipo de debate. Bom, a Renata ia fazer uma pergunta para os inícios, ela fez bastante tempo que ela tinha pedido, a gente foi indo para a conversa. Você quer fazer, Renata, a sua pergunta? Oi, estão me ouvindo? Sim.
Sim. Boa noite, eu quero sim, e acho que foi até interessante ouvir essa fala anterior antes de fazer. Mas primeiro, né, quero parabenizar aí pela qualidade do evento, parabéns para todo mundo que falou. Então, gostei muito assim dos pontos levantados. A minha pergunta, ela tem a ver com eu chamo até de um conflito interno, assim, em relação à questão da educação ambiental, porque a gente está vendo, né, principalmente nesse contexto de retrocesso, tipo, que a gente tem que unir forças e todo que for educação ambiental, né, sei lá, a gente valorizar isso, levantar a bandeira, né? Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão da educação ambiental, que é essa maquiagem verde, né? Tipo, muito simplista, reciclagem, essas questões. Então, eu queria que vocês ou alguém de vocês falasse um pouco sobre isso, se é uma angústia de mais alguém. É isso, basicamente. Obrigada. Rafael, você quer comentar sobre o fórum nosso que a gente fez aquela... Eu posso falar, é um capítulo da minha tese, mas eu acho que o Rafael pode comentar também. Qual do fórum? Lembra? Era aquele fórum se as pequenas ações valem a pena. Ah, sim. Mas eu posso comentar também, que eu lembro. Comenta vocês. Não, eu vou pegar o gancho. Porque eu acho que é exatamente nesse sentido, Renato, de que, na verdade, foi... Olha como uma coisa vai levando a outra. Eu ainda trabalhava no Senac, tinha o curso lá, e a gente estava falando alguma coisa, e aí uma moça trouxe um comentário do Zizek, né, falando como que a sustentabilidade, pensando em comer orgânicos, essas coisas, não vai salvar o mundo, né? O Zizek tem essa característica meio fanfarrona, né, do tipo, joga a mesa e joga as cadeiras tudo para cima dos outros, enfim, é uma tática também, né? Então, assim, até mesmo de visibilidade mediática. E isso, evidentemente, entra em choque com os nossos sentimentos de a gente quer reduzir, sei lá, o consumo de carne, por causa do impacto da produção da carne, sobretudo carne vermelha, a gente quer comer orgânicos, quer fechar a torneira, enfim, são pequenos hábitos que a gente se sente, de certa forma, satisfeitos, né, em tê-los, né? E quando você vê alguém que não tem, é o pior, né? Você fica muito incomodado. A pessoa que não fecha a torneira, joga lixo no chão, enfim. Esse é o básico do básico do básico. E aí, a minha questão, depois o Rafael entrou também nesse debate, era: a gente não pode falar que essas pequenas ações não valem nada. Até mesmo porque, né, pequenas ações, elas não estão isoladas no mundo, né? São muitas pessoas, o veganismo mesmo, o vegetarianismo, enfim, depende das suas variações, aumentou muito na nossa sociedade. Então, são coisas que você não pode falar, não vão mudar nada. Elas mudam alguma coisa. É claro que a nossa capacidade de destruir ainda é muito maior, né? Então, assim, elas não são a resposta única, mas elas são parte da resposta, né? E, então, com essa questão, a gente jogava isso em fóruns. O nosso experimento, assim, porque é um tipo de estudo, enfim, foi fazer isso num grupo fechado, de curso formal, e jogar isso num grupo do Facebook, né? E, de fato, as duas, só falando um pouco da pesquisa, as duas tiveram debates muito intensos, mas o engajamento era um pouco diferente, que um meio que valia a nota, ou as pessoas achavam que valia a nota, e o outro era Facebook, então era assim, apesar de ter ficado só entre mais 2, 3 pessoas, mas foi muito rico, porque também, nesse caso, né, as pessoas podem aprender com as outras mesmo só lendo ou escutando, né? Então, nesse momento aqui, está num processo desse debate, não só quem está falando, né, mas também quem está ouvindo, quem está lendo, né? Então, todos aqui têm um benefício, digamos, com esse nosso evento, né? Então, pensando nisso, só de ler aquele debate já seria alguma coisa, enfim, então era importante tê-lo lá online registrado. Mas a nossa conclusão, não que fosse muito determinante, conclusiva, assim, mas que essas pequenas ações fazem a diferença, porque também, aquela coisa, sem elas, como que você vai falar, sabe, de evitar buraco na camada de ozônio,
a ampliação de gases de efeito estufa, né? A raiz está nessas pequenas ações. Só que o que a gente tem falado é, você tem níveis de interação, né? Esse nível é o nível basal, sua casa, família, né? E isso, então, muitas vezes você não tem, por exemplo, intervenção na comunidade, né? Então, intervir na comunidade é um nível, digamos, é um segundo passo, né? O terceiro passo é influenciar o seu bairro, o seu estado, né? E o quarto nível é o planetário, né? Como a gente vai lidando com esses níveis. Só para dar 2 exemplos rapidamente, o nível planetário é, por exemplo, se preocupar com a eleição dos Estados Unidos, né? Porque ela determina muito a nossa vida. Por exemplo, se o Trump vai ou não vai ser eleito agora, determina diretamente a nossa vida, por mais da distância que a gente esteja deles. E uma nacional é, por exemplo, um projeto de lei, uma política pública, ela pode ter geralmente elas têm uma diferença, um impacto na sociedade muito maior do que fechar a torneira, né? Então, assim, estou falando então que muitas vezes participar do debate, por exemplo, de um projeto de lei ou acompanhar a atividade de um político é também uma forma de atuar no meio socioambiental muito relevante, porque essas decisões, então, né, têm um desdobramento muito grande. Então, eu acho, Renata, assim, tentando ser bem sucinta, elas fazem a parte, porque a gente tem que trabalhar nas várias dimensões. Nessa dimensão, né? Até a gente falou muito durante o dia, né? Muitas vezes o educador ambiental ele é um exemplo, né? Então, é quem não vai jogar o lixo, é quem não vai fazer tais coisas. E isso é um nível micro, né? Mas a gente, então, tem que atuar nesses vários níveis que eles, sim, fazem diferença. Vocês querem comentar a mesa? Posso ir eu? Legal. Então, essa provocação, essa crise, né, da Renata, ela me faz pensar muito numa contradição do próprio campo da educação ambiental, que, ao mesmo tempo que é um desafio, é uma contradição, porque, ao mesmo tempo que é um desafio, é uma beleza do campo, na minha opinião. Nós não temos uma formação, um certificado, um diploma de educador ou educadora ambiental. E isso é proposital, isso é uma postura que foi quando o Marcos Sorrentino, o professor, estava lá no Ministério do Meio Ambiente, na gestão da Marina Silva, foi colocado por toda aquela equipe enquanto um desejo que se tinha de formar 200 milhões de educadores e educadoras ambientais no país, ou seja, que todas e todos se apropriassem desses princípios. Isso é muito belo, né? Tem até a ideia da arquitetura da capilaridade, que é essa capacidade de disseminação dos princípios, enfim. E, ao mesmo tempo que é muito belo, é muito difícil, porque cada pessoa, por conta da sua trajetória, por conta dos contatos e relações que tem, vai assumir esses princípios de alguma maneira, muitas das quais não ligadas necessariamente aos princípios que foram trazidos aqui pela Débora, da educação ambiental crítica e da educação popular. E isso cria um desafio muito grande, que é a própria fragmentação do nosso campo. E aí tem lá as várias tentativas de mapear essa diversidade. Então, a Lucy Salvé fez lá 15 correntes de educação ambiental. O Marcos, na tese dele, chegou a fazer 4. Tem as 3 macro tendências do Lairargues e por aí vai. Mas, no fim, eu acho que essa é uma contradição que, quando a gente reconhece, nos ajuda a ter um pouco mais de clareza do tamanho do desafio, que a educação ambiental não é técnica. Não é você aprender uma técnica e colocar essa técnica em prática, né? Ir lá apertar o parafuso e está feito. Ela é muito mais complexa, exatamente porque ela busca romper com o que está aí. Então, para responder a sua provocação, é normal sentir isso. Acho que não tem nenhum educador ou educadora que não sinta. Se sente, te garanto que está iludido ou iludida e está fazendo errado. A Débora, acho que queria falar.
Posso comentar. Acho que eu queria comentar 2 pontos, né? Acho que antes o Marcelo também tinha feito essa colocação, eu acabei perdendo, né? Que e depois o Diógenes levantou essa bola, né? Do papel do Estado na implementação de diretrizes que orientam a educação ambiental. E hoje, pelo menos da minha pequena experiência no setor do petróleo e gás, a Coordenação Geral de Licenciamento do Petróleo e Gás tem uma equipe de socioeconomia muito interessante, de pessoas muito capacitadas, que eu posso dizer que são militantes da causa, assim, e que emitem inúmeras normas técnicas com diretrizes muito bem fundamentadas. Então, eu acho que também a gente precisa entender que um estado não existe, né? São vários estados mesmo, e que não basta ser contra o estado. Os estados são, né, feitos também de indivíduos que têm visões de mundo, que têm seus próprios interesses, né? Então, não há como ter uma visão muito romântica, nem muito, enfim, de demonizar, né, o Estado. Então, para esse conjunto de diretrizes do petróleo e gás, por exemplo, eu posso dizer que tem uma equipe muito ponta firme e muito presente, né, na execução dos PEAs, inclusive em já saber que tiveram momentos de interromper, porque as comunidades reivindicaram e disseram: olha, o PEA não está fazendo nada. O IBAMA vai lá e para o PEA, isso significa que tem licença interrompida e não se tira petróleo do mar. Então, não é pouca coisa o que a gente está fazendo de alguma maneira, né? Claro, disputa, o grande capital, mas dá para fazer um trabalho de corpo a corpo. E eu acho que isso dialoga com o que a Renata trouxe, né? Com a crise, porque a gente está falando de disputas mesmo, né? Disputas de visões de mundo sobre as coisas. E é isso, não nos iludamos com as medidas rápidas individuais apenas. Sem dúvida, eu concordo que a gente também não pode negligenciar as medidas comportamentais. Mas é isso que querem que a gente se atenha apenas, né? E isso que esperam da gente, que a gente acredite no milagre das soluções rápidas e individuais e não dialogue com as ações coletivas e estruturais, né, de transformação, inclusive dentro do Estado, para fazer política pública, para pensar arranjos que transformem muito, né, em todas as escalas, em todos os níveis mesmo. Mas vou comentar só isso, porque eu já falei muito. Não. Tanto é que produtos mais sustentáveis é um nicho de mercado, né? A gente tem que lembrar que é um nicho de mercado, né? Orgânico, a escova com cabo de bambu, então são todos, né? A gente também não pode ser ingênuo, né? A gente pensa que a gente é mercado também, né? A mesa quer falar mais alguma coisa? A mesa está falando, na verdade, de todos nós, né? Todos os presentes, né? Não só. Eu me senti contemplado nas últimas 2 respostas. Então, a Gabriela fez uma pergunta sobre essa questão, né, de como que uma falta de amplitude, né, sobre as possibilidades da educação ambiental, sobre as questões sociais, socioambientais, né? E se ela fala se isso como que é, ou seria uma falta de informação mesmo, acho que a questão é se é algo intencional, se não é intencional, né? Se tem a ver também, por exemplo, com uma coisa pensada para o governo, que é evitar as pessoas reagirem, né? Eu acho que tem dos dois um pouco, né? Eu acho que é difícil taxar, assim, mas, assim, Darcy Ribeiro falava, né? A crise da educação não é uma crise, né? É um projeto, né? Então, assim, isso, de certa forma, está representado nisso. Mas também não dá para pensar que tudo está representado nesse pensamento, né? Às vezes as coisas não funcionam mesmo, né? Então, às vezes é uma inabilidade, né? Mas às vezes não, né? Atualmente, né? Até a minha mãe ficou assustada quando ela viu o Ricardo Salles falar: não, a gente vai aproveitar a pandemia para passar boiada. E não só minha mãe, mas muitos ambientalistas ficaram assustados com isso. Eu falei: gente, eu fiquei assustado que eu consegui gravar isso, mas é evidente que eles estavam fazendo isso, sabe? O assustador é só que isso
foi gravado e ele continua ministro, né? Esse eu acho que é um absurdo, né? Porque era toda aquela política, o Edgar colocou, né? Eu já tinha visto no jornal que toda a fiscalização sobre o desmatamento da Amazônia está suspensa, né? Tipo, digamos, praticamente já não existia, ela já havia sido desmontada. Agora só foi oficializada com uma desculpa orçamentária, né? Mas não sei se vocês viram, acho que foi domingo passado ou no outro, que ele estava usando helicóptero do IBAMA para levar garimpeiro para fazer reunião com ele em Brasília, sabe? Como que você sai do interior do Pará, vai lá para Brasília, levando garimpeiro para fazer uma negociação, sabe? Então, isso assim. Então, tem um projeto, mas também tem a coisa que não funciona. Acho que a Gabriela quer falar também, ela queria comentar, né, Gabriela? Pode falar? Tá, desculpa aí interromper vocês aí, que eu não tenho nem como falar alguma coisa, que o conhecimento de vocês é perto do que eu sei é fichinha. Mas o que eu tava querendo dizer assim, tudo isso pela experiência que eu tive lá no zoológico, fazendo estágio, educação ambiental, eu percebi que nem vocês estavam falando, que a educação ambiental não é só isso de coleta seletiva, de não jogar lixo no lugar errado, é algo bem mais amplo. Eu estava querendo questionar com vocês, que tem mais tempo aí, se vocês acham que é uma falta de informar sobre isso, que a educação ambiental não é só isso, ou é uma questão de preconceito, ou de repente pode ser o governo que não deixa as pessoas saberem que é bem mais do que isso para o povo não se mobilizar. É isso que eu estou querendo dizer. Se é uma falta de informação mesmo ou tem algo por detrás aí? Essa seria a minha pergunta. E obrigado e parabéns para vocês aí pelo trabalho. Bom, fiquem à vontade. Bom, posso dar minha opinião. Eu acho que isso é fruto dessa polissemia que existe em torno do termo educação ambiental, né, que eu estava comentando. E aí o que acontece é que acaba se popularizando no senso comum, né, uma visão de educação ambiental como sendo jogar o lixinho na lixeira colorida, fechar a torneira na hora de escovar o dente. E aí as pessoas, isso acaba ficando no imaginário mesmo. Não sei, não sei se é uma estratégia de governo, acho que não. Essa ideia me causa uma certa assim, estranheza, acho que não. Acho que isso é fruto do como que, em parte, nós que trabalhamos no campo conseguimos compartilhar as nossas ideias e, de fato, estar em contato com os outros, e, ao mesmo tempo, o quanto tem aquele tal do greenwashing, né? O quanto o mercado se apropria do termo educação ambiental e utiliza isso para dizer que está fazendo educação ambiental. E aí, o que eu já tive muita experiência disso, né? Quando eu faço algum processo, sempre tem pelo menos uma pessoa que, quando a gente começa a entrar em questões políticas, sociais, fala, mas peraí, a gente não ia falar da tartaruga? Porque essa concepção é muito restrita da natureza ecológica, não do problema complexo. Então, sim, eu sempre começo meus processos, a primeira aula é perguntando o que é educação ambiental para você, para que a gente possa ter clareza de quais são as concepções das pessoas que ali estão, para daí a gente trazer esse arcabouço do campo teórico e vendo o que faz e o que não faz sentido para nós, e inclusive podendo construir um significado do que é educação ambiental para nós, já que não há uma definição que é a correta. Então, eu acho que é uma coisa importante da gente fazer nos nossos processos educadores para que, de fato, a gente supere esse senso comum. Ótimo. Eu vou só falar, porque a gente tem 15 minutos, vamos combinar até às 9, então eu já vou pedir para vocês irem comentando já, e meia a gente encaminhando já com falas finais.
Acho que eu posso, então, fazer uma fala e aí passo a bola. Gabriela, eu acho que essa é uma síndrome mesmo. É, uma vez eu ouvi uma fala muito boa de um quilombola do Campinho, de Paraty, não sei se vocês já ouviram falar do Quilombo do Campinho. O Ronaldo é uma liderança da educação e ele fala a seguinte coisa, ele fala que a ecologia sem luta de classes é jardinagem. Então, para mim, ela representa muito como a gente, apesar de reconhecer que é um campo em disputa e que a gente precisa entender as concepções até para problematizá-las, acho que já que a gente veio aqui para falar, né, o que eu faço, o que eu digo quando eu digo, o que eu faço quando eu digo que sou educadora ambiental, eu acho que, pelo menos para mim, faz pouco sentido se a gente não falar de todas essas dimensões, né? E o Valdir já falou sobre isso, não vou me repetir. Mas até quando, né, passou, eu acho que todo mundo da mesa comentou sobre isso, né? Como é que a gente de fato faz sentido? Porque o greenwashing ou a maquiagem verde ou essa ideia, né, de que eu cuido do meio ambiente porque eu separo o meu lixo ou a reciclagem é a solução de todos os problemas, é... é... Não, não, talvez não traga mesmo as respostas para uma crise ambiental planetária que a gente vive. Então, eu vejo esse caminho. Eu acho que a gente precisa reconhecer a interdisciplinaridade, não significa que a gente precisa falar de todos esses lugares. Eu acho que nós três fizemos questão de dizer, estou falando deste lugar, porque é normal, é um campo interdisciplinar, então as pessoas têm visões diferentes, é um conceito polissêmico, como disse muito bem o Rafael, mas de alguma maneira eu colocaria esse desafio mesmo, né? Que não conheço muito a realidade de vocês, mas assim, já encaminhando, eu diria que se a gente não colocar isso também como uma bandeira, né? De mostrar isso, de fazer esse papel, por exemplo, que o Rafael disse, mas colocar a problemática que é uma concepção tão reducionista de educação ambiental, talvez a gente está perdendo tempo, né? E esse tempo pode ser muito escasso aí na conjuntura atual. Então, acho que essa é a minha mensagem aí. E foi ótimo estar com vocês. Bom, eu agradeço a Gabriela pela questão. Eu acho bem provocativa essa questão. Eu diria que tem a ver com o histórico da educação ambiental. Tanto da esfera educacional, por historicamente estar mais atrelada à escola, e do histórico da noção de meio ambiente, porque os estudos, as ciências ambientais, dessa forma nem existiam, mas a gestão ambiental, ela era muito tecnicista há pouco tempo atrás, exclusivamente tecnicista. Você tinha que gerir o ambiente naquele formato linear, tanto que as propostas de unidades de conservação tiravam os seres humanos das áreas, né, para proteger. Um fortalecimento da dimensão social na noção de meio ambiente, ele é mais recente, ele é muito complexo. Porque, por exemplo, hoje a ecologia aceita o mainstream, digamos assim, da ecologia, aceita em se falar em sistema socioecológico. Antes não se falava nisso, era o sistema ecológico, era o ecossistema que você tinha que analisar sem o ser humano. Se tivesse ser humano, era algo necessariamente danoso. Hoje a gente fala em sistema socioecológico que aprende, um sistema ecológico que aprende. Então a galera da ecologia está discutindo ações educativas, está discutindo educação. Isso é muito recente. Então eu diria que esse é um elemento, isso é muito recente. Agora, eu também acho que, além do histórico, eu acho muito difícil também. Eu não sei se algum dia a gente vai conseguir superar isso, não sei. Eu acho que a gente precisa se engajar nesse movimento, sim. Mas, por exemplo,
Você pensar que educação ambiental é separar lixo, é reciclar, vamos supor, é parecido com algumas noções, eu vou transpor. Por exemplo, a questão da pandemia. Muita gente acha, muitas pessoas acham, a grande mídia vende dessa maneira, que a pandemia é algo da natureza. O vírus surgiu e ele está se alastrando. Fazer o quê? E não é. A pandemia é construída. A China, por exemplo, onde surgiu a pandemia, conseguiu conter com várias ações sociais, políticas, de isolamento, bem regrado. A Europa teve uma outra gestão, e no Brasil a gente está tendo uma. Não é da natureza que tem 1.000 pessoas morrendo por dia, é da relação ambiente-sociedade, né? É muito difícil ter essa compreensão, não é tão fácil, não é fácil. Também não acho que depende de escola propriamente, porque muitas pessoas escoladas não têm essa noção, e muitas pessoas militantes, os movimentos ambientalistas e tal, pouco escoladas por vezes, são muito críticos. Então, acho que é isso. Não acho que seja tão deliberado, uma ação deliberada dos governos também. Acho que eles nem têm essa organização. Mas penso que é uma linha aí da gente trabalhar a vida toda em ampliar isso, essa noção de educação ambiental com a sociedade, mas que a gente vai morrer nesse movimento e que vai ter valido a pena, eu acho. Sabe? Por que eu também não acho que é do governo? Vou dar um exemplo. O governo Bolsonaro foi eleito, uma das grandes bandeiras era combater a educação do campo. Acho que a Débora comentou da educação do campo. A educação do campo é uma vertente educacional assumidamente política e socialista, assumidamente, assim, e está nas universidades, tem escolas e tal. E ele não está combatendo, não está fazendo nada, era discurso, sabe? Foi muito falado e tal. A educação ambiental, ainda que cabe várias orientações políticas, os governos normalmente têm um discurso, pelo menos, de defesa da educação ambiental, mesmo os mais conservadores. Então, por isso. Mas, enfim, compartilhei essas reflexões com vocês, espero que tenha feito sentido, e passo a palavra para o Valdir, e quero agradecer a todas as perguntas, a essa noite super agradável, as falas do Rafael, da Débora, muito bom ouvi-los, Valdir também, sempre bom estar junto, perguntas excelentes, estou muito feliz. Ótimo, ótimo. Rafael? Bom, vou só agradecer, porque eu acho que eu fui contemplado na fala do Diógenes e da Débora. E é isso. Sigamos, apesar das dificuldades e das frustrações, eu acho que sim, vale a pena. É o tipo de a gente que está aqui se propôs, de alguma maneira, a trabalhar com problemas difíceis e que, por isso, demandam muita energia, em alguma medida sacrifícios, mas que vão trazer, sem dúvida nenhuma, benefícios. Obrigado, gente. Ótimo. Agora, queria convidar todos a abrir suas câmeras para o tradicional print da tela. Enquanto vocês estão ligando, eu só queria falar que a ideia da mesa redonda nunca foi responder as questões, mas talvez colocar mais questões ainda, né? Então, a gente vai ter aí várias insônias, banho, cerveja, para poder pensar nas várias questões que surgiram aí. Então, queria agradecer muito aos presentes, né? Eu sei que vários aqui dos meus convidados da mesa tiveram os dias puxados ou ainda vão dar aula, né? O Diógenes ainda tem aula. Então, queria agradecer muito, queria agradecer a todos os participantes do evento. Eu vou dar o print agora. Pronto. E falar que estou muito feliz, né? Eu acho que o objetivo do seminário era mesmo, né? De não dar respostas prontas, né? Mas contribuir para um debate, para a formação de muitas pessoas aí que estão, vários dos participantes eram estão no começo de suas carreiras. Então, falar que eu acho que nesse sentido a gente conseguiu alcançar, falar que isso vai ser gravado. Então, enfim, todo mundo que não pôde assistir vai poder assistir depois ou vai poder reassistir, tá bom? Então,
Queria agradecer a todos e falar, então, que a gente está encerrando esse evento. E nos encontramos aí numa próxima. Tá bom? Tchau, tchau.